Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Boa noite, Carlos Matias falando, sejam bem-vindos ao episódio 6 da Matemática Humanista ao vivo no Facebook e no YouTube. Hoje é um programa muito especial para mim, estou muito feliz mesmo. Estamos encerrando a trilogia Matemática e Emoção. Nós vamos hoje concluir essa trilogia, é o episódio final. Nós começamos no episódio 4, onde fizemos um panorama bem amplo sobre matemática, emoção, objetivo, subjetivo, né? O racional, o emocional. Foi uma ampla discussão sobre movimentos nas artes, na filosofia. Isso tudo ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. No capítulo 5, nós mergulhamos dentro de uma arte em especial, na música, e nós abordamos ritmos, mostramos como eles podem ser modelados geometricamente e como que essa geometria ela pode ser extrapolada em termos de mais criativos, mais amplos, né? Então, hoje, eu falo de um projeto muito especial que faz parte da minha vida, fará parte da minha vida para sempre, que é o projeto Drummati. Ele vem encerrar, então, essa trilogia Matemática e Emoção. E esse projeto Drummati, ele é um projeto que passa por questões, não vou dizer uma metodologia de ensino, ele não é um método, mas ele é uma perspectiva, ensino e aprendizagem de matemática, especificamente, eu não vou dizer especificamente para o deficiente visual, na verdade, há inúmeras experiências do projeto Drummati em turmas mistas, não é algo que é especialmente dedicado ao deficiente visual, mas primordialmente o meio de comunicação e de construção de conhecimento é essencialmente pelo sentido sonoro, né? A audição ela é fundamental. Então, nesses termos, o projeto Drummati acabou sendo mais, digamos assim, se aproximando, né, de uma forma mais natural dos deficientes visuais, que em princípio não têm ou têm um acesso mais limitado à questão da imagem, né, que é fundamental na construção dos objetos matemáticos, né, a questão da imagem. Então, hoje falaremos sobre o projeto Drummati. Eu vou contar a história desse projeto para vocês. Para os colegas que não assistiram os episódios anteriores, não tem problema, não é um pré-requisito. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do programa. Para mim é um programa muito especial, talvez um dos mais, se não o mais especial do ano. Então vamos seguir em frente. Ok, então eu vou contar um pouco da história do projeto Drummati. Então, no episódio anterior, eu falei um pouco sobre a coisa da matemática, aritmética, mais precisamente, descrevendo ritmos musicais. Então, eu mostrei para vocês como, usando certos polinômios, eu conseguia descrever ritmos, né? Não só ritmos, mas melodias, né? Harmonias, enfim. É um mapeamento feito por polinômios. Então, isso foi feito em 96, 97, 98. A partir de 99... eu comecei a... 98, na verdade, eu comecei a me questionar um pouco sobre qual seria a utilidade disso tudo. Nossa, eu consegui, de repente, fazer um mapeamento matemático do ritmo, mas qual é a utilidade disso em termos mais amplos? Quer dizer, que me extrapolem. Assim, ok, eu tenho duas paixões, que é matemática e música, mas como isso pode ficar em outro lugar, além de em mim mesmo, né? Como isso pode me extrapolar? Como isso pode ser útil para alguém? Então isso foi uma coisa que começou a me angustiar, eu diria, um pouco, porque eu achei que eu tinha alcançado alguns pontos interessantes de relação entre música e matemática, mas que eram meramente descritivos, e que é uma postura que eu acho que é pobre em matemática. Você apenas usar a matemática para descrever coisas, né? Isso é algo que eu venho falando já em inúmeros programas anteriores, né? A importância da matemática ir além da descrição.
E eu acho que eu tive uma grande ideia. Que eu acho que foi grande, não por vaidade, mas por real entendimento de que acabou tendo consequências junto a outras pessoas. Então, qual foi a ideia? Deixa eu explicar para vocês. Vejam, eu havia arrumado uma maneira de usar a aritmética para descrever ritmos. De alguma maneira, usar a matemática para descrever ritmos. Aí a pergunta que eu fiz e que eu achei que foi bem interessante é por que não tentar fazer o oposto? Ou seja, por que não tentarmos usar ritmos, sons, para tornar audíveis padrões e estéticas aritméticas, propriedades aritméticas, matemáticas, em sequências? Por que não torná-las audíveis por meio de sons? Então, essa foi a ideia. Tentar fazer o caminho oposto, a contramão do que eu vinha fazendo até então, que era usar agora a música para descrever matemática, para tocar a matemática. Quer dizer, viver a música matematicamente. Então, o nome desse projeto é Drumat. Eu vou explicar o porquê desse nome. É um nome esquisitíssimo. Muitos me perguntam o porquê desse nome. Na verdade, esse nome ele não foi dado por mim, ele foi dado por uma das crianças que trabalharam comigo no Benjamin Constant em 99. Que era, na ocasião, o meu e-mail. Eu... 95, 96, eu fui abrir uma chave de e-mail, queria abrir uma chave de e-mail e tentei fazer um e-mail no Yahoo, e aí tentei todos os nomes, mas todos os nomes já tinham sido tomados. Carlos já tinha sido tomado, Matias já tinha sido tomado, Carlos Matias, C. Matias, eles já tinham sido todos tomados. E aí eu não conseguia achar. Eu pensei, poxa, eu sou matemático, sou baterista. Aí eu pensei, eu vou pensar um nome, um tambor em inglês é drum, né? E Matias é M-A-T-H e também M-A-T-H de matemática em inglês. Então eu vou juntar drum e math, quer dizer, matemática e música, né? E aí, obviamente, esse nome não estava tomado. Claro, né? Esse nome não estava tomado. Então eu criei o meu e-mail e ficou, e até hoje eu tenho esse e-mail, drumat@yahoo.com. E esse e-mail ficou aí a vida inteira, né? E aí eu vou explicar o que aconteceu lá, como que esse e-mail chegou lá na história. Enfim, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu pensei com os meus botões e imaginei, ok, então eu vou tentar seguir essa ideia. Eu vou tentar construir algumas atividades que tentem usar o som para mapear padrões aritméticos, padrões rítmicos, matemáticos, digamos assim. E eu comecei a pensar em atividades onde o som poderia fazer a diferença. E aí lá fui eu e fiz as atividades e tudo mais. Fiz apenas 3 atividades. E eu estava em casa e pensei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou no Benjamin Constant, porque eu acho que é um lugar onde eles podem ter interesse nisso, porque eu imagino que um jovem que não enxerga, ele ter um contato, ou uma percepção, ou um acesso a uma ideia matemática por meio de um sentido que ele tem disponível, né? Pode ser interessante, pode ser útil. Então eu peguei essas três atividades e fui até o Benjamin Constant, aleatoriamente, quarta-feira de tarde, lá foi o Matias para o Benjamin Constant. E eu cheguei na portaria, comecei a contar a história e falei, poxa, amigo, com licença, eu inventei uma coisinha com matemática, com ritmo, isso eu acho que pode ser útil de alguma maneira. Com quem eu falo? Com o que eu tenho que falar? Aí ele, olha, você sobe essa escada aqui, você fala com o seu Luiz, né? Vai eu subir a escada, falei, seu Luiz, com licença, contei a história toda de novo. E aí, com quem eu tenho que falar, seu Luiz? E o seu Luiz falou, olha, fala com a dona Sônia, lá na quarta porta, ela vai saber te dizer, olha, eu contei essa história umas 20 vezes, até que eu dei a volta ao mundo no Benjamin Constant, dei a volta ao mundo mesmo, mas
uma professora muito querida, a qual eu, em todas as vezes que eu falo sobre o projeto Drumat na minha vida, desde então, eu já falei desse projeto inúmeras vezes e em inúmeros lugares. E sempre eu faço questão de agradecer a ela formalmente e citá-la formalmente, porque ela mudou a minha vida. A professora Paula Márcia Barbosa, a quem eu presto referência, reverência, carinho, admiração e agradecimento, porque a professora Paula Márcia me recebeu, um estranho, numa quarta-feira à tarde, com 3 papéis no bolso. Eu mostrei essas ideias a ela, ela me acolheu com muito carinho, com muita atenção. Eu expliquei para ela as ideias e ela falou para mim: olha, eu tenho 3 turmas de 5º ano, 501, 502 e 503. A 503 ela tem dificuldade de aprendizagem, é uma turma difícil. Mas olha, eu te dou 3 aulas em cada uma das turmas para você investigar. É suficiente para você? Eu falei: poxa, Paula, muito obrigado, agradeço muito a você. E mal sabia a Paula o como essa oportunidade que ela me deu mudou a minha vida. Hoje, se há matemática humanista, se há esse programa agora, é por causa da Paula, né? Há inúmeros fatores, mas a Paula foi quem realmente um beijo, Paula, te amo muito, tá? Muito obrigado. Então, e lá fui eu. Então, fiz as 3 aulas em cada... Opa, tá tocando o telefone. Deixa eu falar. Não posso atender. Então, deve ser a Paula. Então, assim... Aí na semana seguinte eu fui lá... Na semana seguinte, eu fui das minhas 3 aulas. Em cada turma. 3 aulas na 501, 3 aulas na 502, 3 aulas na 503. E foi uma experiência incrível. A Paula assistiu às aulas. Foi um barato. Deu assim, foi realmente inesperado as reações. E passou mais ou menos uma semana depois da última aula, em cada uma das 3 turmas, o meu telefone tocou. E era uma professora, a professora Jussara, que na ocasião ela era responsável pelas turmas de alfabetização do Benjamin Constant. E ela perguntou, me convidou a visitar o instituto para conversar com ela. Eu fui conversar com ela e ela perguntou se eu poderia, no ano seguinte, trabalhar essas ideias com as turmas de alfabetização. Eram 6 turmas. E eu aceitei. Quer dizer, o maluco aceitou, né? E lá fui eu. Então foram 6 turmas de alfabetização. Essas turmas, elas foram 4 visitas semanais, foram 2 anos de trabalho, 99 e 2000. Foram anos complicados, anos com greve, não foram anos lisos, foram anos bem difíceis, mas foram anos intensos de muito aprendizado. E eu queria relatar, o episódio de hoje é o relato dessa experiência. Né? Não uma experiência apenas no Benjamin Constant, mas uma experiência de vida. Agora o Matias falando como professor que foi profundamente afetado por essa experiência, que aprendeu, que foi virado ao avesso, que cresceu, né? Que achava que sabia alguma coisa, viu que não sabia era nada e foi estudar para aprender alguma coisa. Né? Então, é isso. Então, as atividades que eu trabalhei lá no Benjamin Constant, elas eram atividades que elas reúnem não apenas sons. Há sons, sim, há ritmos, sim, mas há também atividades motoras. Bater palma, bater pé, bater no corpo, né, então, junto com estímulos sonoros. Então eu levava um gravador, né, na época botava um CD, olha só que maluquice, botava um CD e aí tocava, dava play e tocava algumas sequências, alguns ritmos, e as crianças, os jovens iam executando as atividades e contando tal. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês terem uma ideia. E assim, eu percebi no início o que eu chamo de dificuldade de construção do sincronismo cognitivo psicomotor. Isso é um nome que vocês devem estar assustados, mas não fiquem assustados com um nome feio desse.
é apenas para que vocês entendam do que se trata. Quando eu falo o cognitivo, eu falo das ações mentais, né? Os processos mentais, né? E a questão do psicomotor, a questão da afetividade, do aspecto emocional, da questão pessoal e do ato motor, né? Como que há essas relações. Então, eu percebi o seguinte, que houve uma grande dificuldade das crianças para poder executar essas atividades que eu levava e que vou mostrar a vocês já, de conciliar o processo de contagem, que é um processo mental. Eles contavam em voz alta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e era difícil para eles, assim, conciliarem a contagem, o processo mental com a atividade motora. Então, isso foi algo que eu percebi de início e que eu fui, digamos assim, movido a fazer algumas atividades preliminares para que eles entendessem e ficassem mais à vontade para poder executar essas coisas. Então, deixa eu mostrar para vocês como foi. O que eu chamo de sincronismo psicomotor. Foi uma atividade geral. Para quem assistiu o episódio passado, que eu fiz uma bossa nova e um pentágono, umas maluquices, de contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu fiz foi pegar esse modelo que eu vinha trabalhando antes, né? E eu imaginei 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu imaginei uma sequência. As crianças contando de 1 até 5 repetidamente, em voz alta. Eu levava um par de baquetas ou um par de clave, que é um instrumento de madeira. A gente bate, são uns tocos de madeira que tem um som agudo, assim. E você bate um no outro para as crianças poderem ouvir. Então eu levava ou um par de baquetas ou um par de claves. E eu contava 1, 2, 3, 4, 5. Eu ficava batendo como um relógio. Batidas igualmente espaçadas. Então eu chegava lá e falava 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, essa atividade de sincronismo psicomotor, ela funcionava assim, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Eu pedia para as crianças escolherem um número entre 1 e 5. 3. Aí, como era brincadeira, eu começava 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu pedia para elas baterem palma no número que elas haviam escolhido. O número escolhido era 3. Então elas tinham que contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, escolhi o 2, escolhi o 5, escolhi o 4. Depois eu pedi para eles escolherem 2 números, né? Aí, para vocês entenderem como esse sincronismo psicomotor se dava, veja, eles escolheram 1 e 5. E aí eles tinham que bater palma no 1 e no 5. Então eu contava 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que acontecia com muitas crianças na ocasião era que, quando elas começavam 1, 2, 3, 4, 5, e aí ela tinha que voltar para o 1, e ela ia ter que bater palma de novo, como ela tinha que pensar, olha, eu tenho que voltar para o 1 de novo, e ela tinha que dar a ordem motora para bater a palma no 1, ela às vezes ela se perdia. Acontecia algo assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, sabe? Ela, nessa virada do 5 para o 1, aonde havia uma demanda cognitiva, em termos de concentração de contagem, do processo de contagem, quando voltava ao 1, o ato motor ele era perdido. E eu sentia a outra pessoa, que eu sempre agradeço muitíssimo, a minha querida amiga Aline Pereira, hoje Aline Campos, que me ajudou muito na ocasião com as crianças. Ela ia criança a criança, e assim me ajudava muito, mostrando a elas onde elas tinham que bater palma e tudo mais. E a gente, quando a Aline chegava nas crianças, as crianças baterem palma,
ou eu falava para elas baterem palma em algum lugar e eu mostrava a palminha, eu pegava a mão delas e mostrava onde elas tinham que bater palma, eu percebia que muitas delas estavam tensas, muito tensas. Tensas a ponto de não conseguirem bater palma, mão dura. Assim não conseguia bater palma. Ou batia com uma timidez assim, baixinho, com medo de errar. E eu comecei a perceber a tensão no corpo. Eu sentia o ombro delas tenso, contando. Eu as sentia tensas, com medo de errar. E eu comecei a perceber que aquilo tudo envolvia outras dimensões, que eram muito maiores do que a dimensão matemática em si, da contagem, do motor. Havia uma ligação forte entre o cognitivo, o afetivo e o motor. Havia grandes conexões entre essas três dimensões. E isso começou a tornar-se cada vez mais claro para mim. Eu vou voltar a falar sobre isso. Quem sentia mais dificuldade nesses termos que eu estou falando? As crianças cegas, que eram, eu digo, totalmente... As crianças braille, que eram totalmente cegas. Haviam crianças com baixa visão, né? E crianças que eram totalmente cegas. Algumas dessas crianças eram cegas congênitas, cegas de nascença. Então, para essas crianças cegas de nascença, eu percebi que a dificuldade para elas executarem essas atividades eram bem maiores em geral. E eu fui estudar por quê. Eu não conseguia entender por que os jovens cegos de nascença tinham uma maior dificuldade, né? E aí, estudando, eu até vou colocar um link no Facebook e no YouTube também, links na descrição do vídeo, desse episódio, de algumas referências que eu li falando sobre isso, tá? E a questão do cego congênito, o cego de nascença, é que quando ele chega com 4 anos, 5 anos, aonde ele, em princípio, se ele tivesse visão normal, ele conseguiria correr com outras crianças, pular, subir na árvore ou jogar, sabe? Há essas atividades mais comuns que as crianças que têm visão normal desempenham. As crianças cegas, cegas de nascença, elas têm eu não vou dizer um impedimento. Crianças jogam bola, crianças pulam no sofá, crianças cegas fazem isso com a maior desenvoltura do mundo, tá certo? Mas há uma questão social, um certo descolamento social de grupos com crianças que têm visão normal ou das atividades que são desempenhadas por essas crianças e que a criança cega não consegue acompanhar nos mesmos termos. Então, por vezes, as crianças cegas congênitas às vezes têm um desenvolvimento motor um pouco mais inibido, né, do que uma criança que tem visão normal. Às vezes são crianças que são um pouco mais introspectivas, né? Isso não é uma regra, mas isso foram digamos assim, características que foram percebidas lá no Benjamin Constant. Na verdade, a questão da coordenação motora era especialmente delicada, especialmente distinta, né? Mariana, esse é o nome fictício de uma estudante de uma das turmas de alfabetização com as quais eu trabalhei. E essa menina, ela me emocionou muito porque ela era uma dessas crianças cegas congênitas. Ela, na ocasião, ela morava lá no Benjamin Constant, acho que nos dormitórios que havia lá em cima. Eu não sei se hoje há esses dormitórios ainda, eu acho que não, mas na ocasião havia. E ela ficava lá, e havia toda uma questão familiar envolvendo a Mariana, questão com os pais. Acho que o pai tinha algum problema com alcoolismo, e aí abusava, enfim, era uma questão complicada.
E a Mariana, ela era profundamente introspectiva. Ela tinha uma característica fundamental, que era ela não conseguia manifestar de maneira contundente, falar alto, bater palma, rir alto, ou falar o que acha, ou não, ela sempre era quieta, ela sempre introspectiva, bater palma baixinho, porque se ela errasse ninguém ia punir, ninguém ia advertir, ou não sei se essa era a perspectiva dela, mas essa menina, ela começou em 99 os trabalhos, e assim, no meio do ano, já pro final, ela era outra criança, né? Isso foi profundamente é, assim, especial para mim, porque mudou a minha forma de ver a educação e de ver que a matemática é realmente um meio. É muito pouco. Matemática é muito pouco. Há muito mais em jogo, né? Então, vamos seguir. Deixa eu só dar um clique aqui para beleza, para dar um alô nessa minha câmera que sempre desliga. Então, vamos lá. Bom, eu vou então mostrar para vocês uma primeira atividade matemática mesmo. Quer dizer, essa primeira atividade que eu mostrei para vocês era só para tentar tornar as crianças mais à vontade para poder desempenhar essas atividades mais contextualizadas matematicamente. Então, uma das primeiras atividades que eu fiz lá era trabalhar o conceito de números pares e ímpares, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma, zero, zero, zero. Então eu fui, obviamente, eu tinha que aprender. Então eu vi uma aula de uma professora do Instituto Benjamin Constant, que trabalhava, era a professora da turma, né? Então eu vi a aula usual dela, trabalhando números pares e ímpares, né? E como ela trabalhava, né? É muito importante ver como aprender, né? E ver como eu posso ajudar, né? Então, como era trabalhado lá? Inicialmente, a professora ia muito no corpo da criança, né? Olha, os dedinhos, juntando 2 dedinhos em 2 dedinhos, olha, sobrou um dedinho, olha, seus olhos, as orelhas, as 2 mãos, junta 2 dedinhos, 2 dedinhos, 2 dedinhos, aí 2 dedinhos aqui também. Então, era muito em cima do corpo, braços, pernas. Isso para dar uma dimensão da corporeidade mesmo da criança, a ciência do próprio corpo, né? Isso é uma coisa importante. E aí, em seguida, era utilizado o material de manipulação tátil concreto, o material dourado, vocês devem conhecer, são os cubinhos de madeira. E aí, uma certa quantidade de cubinhos era colocada na frente da criança e ela levava as mãos até essa quantidade de cubinhos e ia retirando de 2 em 2 e via se acabava a quantidade, né? Ou se sobrava algo no final, sobrava um ou não. Então era mais ou menos assim. Sons, recursos sonoros, no que eu percebi, as professoras no Benjamin Constant não usavam referências de áudio sonoras nenhuma, nenhuma. Então, número par, a professora falava, você vai tirando 2 cubinhos de cada vez, se no final sobrar nada, o número é par. O número ímpar, tirando 2 cubinhos de cada vez, se sobrar um cubinho no final, é ímpar. Era mais ou menos isso o que era feito. Então, eu queria mostrar para vocês a proposta do Drummati, como o que eu fui levando para lá, né? Então, a primeira coisa eu achava importante preparar terreno para a futura perspectiva aritmética que se dará nos anos iniciais, do 1º, 2º, 3º ano fundamental. Essa perspectiva formal, mas aritmética, vai chegar, né? E a gente vai, em algum momento, lá na frente, dizer que o número 2 é um número que é múltiplo de 2, que o número par é o número que é múltiplo de 2, né? O que é divisível por 2, ou que se divide por 2 deixa resto 0. O número ímpar, eu vou dizer que ele deixa resto 1, tal, né? Mas eu não posso falar isso na alfabetização, não é múltiplos divisores, divisão na alfabetização, não há nada disso, né? Mas eu queria, de alguma maneira, preparar um terreno, de uma maneira implícita, preparar terreno para esse futuro, né? Isso era uma coisa importante para mim.
Além disso, eu queria investigar a lateralidade da criança. Se ela tem um posicionamento. Ela vai ser destra, canhota, coisas do gênero. Se ela se posiciona mais para uma lateralidade ou para outra. Eu acho que dava para criar uma atividade onde isso fosse explicitamente manifestado para o professor avaliar. Então, tentar tornar visível ao professor da turma a lateralidade natural da criança. Isso foi uma coisa importante para mim também. Pôr em cena implicitamente, como eu falei, a divisão por 2 e a noção de resto. Vou mostrar como, né? Nada explícito, eu não vou falar em divisão, múltiplo divisor, nada disso. Eu vou simplesmente propor uma atividade e tudo isso fica meio que implícito, sem dar nome aos bois, tá? E algo corporal, corporeidade, é totalmente corporal. Eu vou mostrar para vocês agora, é realmente emocionante. Essa é uma das atividades que eu mais admiro no projeto, tá? Vamos lá. Custo zero, totalmente gratuito, não há custo. Não há material que eu precise comprar. Não há nada que eu precise ficar preocupado se eu vou ter dinheiro para comprar. Não. É corpo e é isso. E não há mais nada. Não há mais nada. Então eu vou dar 2 exemplos. Tá? Um exemplo para tentar construir e mostrar que o 4 seria um número par, quer dizer, pegar o número 4 e propor uma atividade motora que me permita dar um nome de par, né? Criar alguma perspectiva motora que torne o 4 distinto do 5. Né? O 4 é par, o 5 é ímpar. Como eu consigo criar uma atividade motora capaz de diferenciar esses dois? Então deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar. A brincadeira foi a seguinte. Cada criança, eu pedi para ela escolher uma mão preferida. Então eu cheguei na turma e falei, pessoal, eu quero que cada um de vocês escolha uma mão. Uma mão. A mão preferida. Eu não falei a mão direita, a mão esquerda, destro, canhoto. Falei nada disso. Falei, escolha uma mão. Tá? Por que é predileto? Isso é da criança. A criança, questão dela. Muitas crianças, eu penso que naturalmente essa predileção, a mão preferida seria muito provavelmente, em boa parte dos casos, uma mão que ele tem mais destreza, digamos assim. Então vamos perceber isso. Já que eu quero investigar o 4, eu vou pedir para eles contarem de 1 até 4 repetidamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tá? E aí, o que eu vou pedir para eles fazerem? Eu quero que vocês façam comigo, tá? É o seguinte. Eu pedi para eles baterem a mão sobre a mesa devagarzinho, alternando as mãos, começando com a mão predileta, com a mão preferida. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu pedi para eles começarem com a mão predileta, com a mão preferida, e a cada vez que eles batessem na mesa, eles falassem um número. 1, 2, 3, 4. E aí ficasse rodando, só de 1 até 4. Eu vou mostrar um vídeo em que eu faço isso, para que vocês vejam. Tá certo? E aí eu quero que vocês façam junto comigo. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Por favor, observem. Vocês vão começar com a mão preferida. A mão que dá o 1 é a mão preferida. Eu quero que vocês observem durante a atividade qual é a mão que sempre bate no 1. Tá? Vamos lá. Então, vejam o vídeo, por favor. Mão preferida, direita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Então, qual é a mão que sempre está batendo na mesa quando nós falamos 1? A mão preferida. É sempre a mão preferida. A mão preferida, no caso, eu falei no vídeo, foi a mão direita. Então reparem que eu comecei com a mão direita e a mão direita sempre foi aquela que durante a atividade batia no 1. Então, na turma, eu fazia uma atividade e uma discussão para que as crianças compartilhassem qual foi a mão que elas escolheram, qual a mão sempre batia no 1. Ah, eu escolhi essa daqui, eu escolhi essa daqui, né? A direita, a esquerda e tal. Então, e falava, eu sempre fui, eu também fui sempre a preferida. Eu também fui sempre a preferida. E eles começaram a perceber que quando ia de 1 até 4, sempre era a preferida, que dava no mesmo lugar. Bom, então se nós observarmos bem, quando eu fico 1, 2, 3, 4, eu estou dividindo 4 por 2, que são as duas mãos. Isso é algo bastante implícito. Eu estou dividindo por 2, por duas mãos, certo? Como 4 é par, não há resto. Quer dizer, há resto. O resto é 0, né? Só que, como o resto é 0, a mão preferida é aquela que sempre bate no mesmo lugar no início. Eu sempre volto no início. Agora, vamos observar o que acontece com 5. Eu fiz a mesma coisa. E eu pedi para eles contarem até 5. Escolham a mão preferida. 1, 2, 3, 4, 5. Começa com a mão preferida batendo no 1. A mesma coisa. Contem até 5 repetidamente. E vai alternando a mão. A mesma coisa. Só que agora contando de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou mostrar o vídeo para vocês verem. Eu quero que vocês acompanhem a mão que bate no 1. Combinado? Vamos lá. Mão preferida, direita. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Então, que mão está batendo na mesa quando a gente fala 1? A mão fica alternando. Começa com a preferida, depois a outra mão, depois a preferida, depois a outra mão. A cada volta há uma alternância de mãos. Claro, o resto de 5 por 2 mãos é uma mão. Logo, sobra uma mão. E essa uma mão provoca a alternância, né, para outra. Então, mesma coisa, discussão, todo mundo compartilhando, e a estratégia de associação que eu usei foi fácil. O número par é aquele que não provoca alternância. Quando sempre for a mão preferida, sempre a mesma mão no 1 é par. Quando ficar trocando, é ímpar. É isso. Que tal? Bacana, ó. Já está quase chegando na hora das perguntas. Então já comecem a fazer as perguntas aí para eu escolher aqui. Então, espero que vocês estejam gostando. Estou amando o programa. Esse programa aqui tá muito legal. Estou muito emocionado. Tá? Não reparem, estou muito emocionado. Mas então, a ideia agora, que aí esse foi o ponto mais interessante, foi que ao final eu pedi para as crianças repetirem as atividades, só que começando pela outra mão. Quer dizer, começando não a primeira batida, não pela preferida, mas pela outra mão. E aí o que aconteceu é que várias crianças demonstraram dificuldades na realização da atividade quando trocaram de mão.
Muitas. Ou seja, o fato de talvez começar pela mão, que não é pelo lado, que não é a lateralidade natural da criança, tornou um pouco mais difícil a conjugação da ação motora com o processo mental de contagem. Então, isso é interessante porque, olha, veja só, vamos lá. Eu fico emocionado e começo a falar rápido. Então, tem que segurar. Vamos lá, Matias, vamos lá. Veja, falei de número par, de número ímpar. Implicitamente, divisão por 2. Implicitamente, falei de resto. E custo zero, não gasto nada. As crianças adoram, fazem uma farra. As crianças discutem, as crianças interagem. As crianças brincam umas com as outras. E elas chegam num acordo, elas percebem, algumas erram, o colega refuta, aponta, e a criança se defende, mas depois ela é convencida, e ela aprende, entendi. Então, todo esse processo de criticar, de ouvir uma crítica, de brincar, de interagir, de se emocionar de corpo, e ainda dar a oportunidade do professor perceber por que essa criança estava conseguindo fazer? Começando com a mão direita, e quando começa com a mão esquerda, ela tem um problema. Ela não consegue, ela se perde na contagem. Ou vice-versa, quando ela começa com a esquerda, ela vai bem. Quando ela começa com a direita, ela se enrola. Então, isso foi algo incrível. Foi uma atividade que foi um sucesso danado lá. Eu adoro essa atividade. Espero que vocês tenham gostado, porque mostra a lateralidade da criança, assim, é uma chance do professor observar isso e fazer a sua avaliação. E é gasto zero, falo de novo. Não tive que comprar material dourado, não tive que comprar papel, não tive que fazer nada. É corpo, tá? Ai, cara, eu preciso falar nisso. É o seguinte, vocês sabem. Isso é a coisa mais importante que eu vou falar no programa de hoje. Então, olha só. É a coisa mais importante. Vocês sabem qual foi o principal parâmetro para eu, como professor, me convencer de que as crianças... Alguma criança tinha conseguido entender? Vocês sabem qual foi o meu critério? Não foi só o sucesso na atividade, não. Foi perceber a execução relaxada. Quando eu senti que elas estavam fazendo a atividade, e aqui, ó, estava molinho. Elas estavam com um sorriso. Elas estavam relaxadas. Elas não estavam tônus rígido, tensas. Porque não havia conflitos, frustrações. Havia entendimento, havia diversão, e isso se manifestava no corpo. Eu via no corpo das crianças o entendimento no relaxamento, né? Maravilhoso, maravilhoso. Chegamos na hora das perguntas e na nossa enquete de hoje, quem não conhece a enquete, vou explicar, façam as perguntas. Onde estão as perguntas? Quero ver perguntas, hein? As perguntas estão aqui. Vamos fazer as perguntas. Deixa eu falar com vocês aqui. A enquete de hoje, para quem não conhece a enquete, vamos lá. Quem não conhece a enquete, pode pegar o celular. Pode pegar o celular agora, quem tiver com o celular na mão, quem tiver no tablet, para poder votar. O seguinte, vou até ativar a votação aqui. Como é que faz para votar? Funciona assim, ó. Vocês vão no site www.menti.com. Não é para mentir, é para... Já estão votando aí, ó. Não é para mentir, é para falar a verdade. E aí vocês vão no site www.menti.com. Aí entra com o código da enquete de hoje é 85144. Entra lá, 85144, coloca o código e aí vai aparecer essa pergunta. Com que frequência você ouve referências aos seguintes teóricos do desenvolvimento, da psicogênese?
Jean Piaget, Vygotsky ou Vallon? Então eu queria que vocês, que estão me ouvindo, público, votasse e dissesse para mim com que frequência vocês já ouviram falar desses teóricos. Eu vou falar, isso aparentemente não tem nada a ver com o que eu estava falando antes, mas tem tudo a ver com o que eu estava falando antes. Esses são teóricos que estudaram o desenvolvimento da criança, todos eles. E aí eu gostaria que vocês votassem, porque um deles, em especial, tem uma grande afinidade com o projeto Drummati, tá certo? Então eu queria que vocês votassem, votem aí, votem comigo, www.menti.com, fala a verdade, digita o código 85144, e aí você vai ver três controles deslizantes no celular, assim, na tela, 3 botõezinhos que você consegue deslizar. E aí, quanto mais para a direita, mais você já ouviu falar. Quanto mais para a esquerda, menos você ouviu falar. Se você colocar 0 é que nunca ouviu falar. Se você botar 10 é porque você ouve todo dia. Tá bom? Então, tenta medir a frequência com que você ouve referências. Pode ser no trabalho, na escola, com colegas, trabalhos científicos, vale tudo. Onde vocês já ouviram falar. Se não ouviu falar de nenhum, coloca 0 nos 3 e vota aí. Tá tudo certo. Vamos votar. E perguntas. Enquanto isso, eu já estou vendo as perguntas aqui. Dá boa noite para Daniele Bruno, sempre presente. Patrícia Amaral, querida Patrícia, um beijo para você. Mary Santos, a Marcele Santos, sempre presente também. Priscila Areias, boa noite, querida. Um beijo para você. O Gustavo Eusébio. Nossa, Luciana Rodrigues também. Lu, um beijo para você. Rose Cavalcante, Rose, bem-vinda. Patrícia Pulquéria, legal. Ricardo Almeida, Ricardo está sempre presente. Wagner Dias, Wagner, muito obrigado pela presença, querido professor lá do Instituto Benjamin Constant. Pô, muito bem-vindo, rapaz. A gente tem que conversar. Um abraço para você. A Bia, querida amiga Bia está aqui também presente, sempre está presente. João Rodrigo também está presente. Então vamos fazer as perguntas, vamos votar. Então, por enquanto, Jean Piaget na frente, Vygotsky está em segundo, Vallon em terceiro. Vamos votando, vou deixar mais uns 30 segundos para vocês votarem aí, vai continuar aberto. E aí, já vou para as perguntas, já responder as perguntas de vocês. Tem um monte de gente, hoje está cheio. Maravilha, muito bem-vindos. Eu queria... Júlia Neta já está perguntando aqui. Júlia, um beijo sempre presente também, um beijo especial para você. O pessoal realmente acho que estava esperando por esse programa. Esse é um programa que é muito emocionante para mim. Quem já me conhece já deve ter me visto falar sobre essas coisas. Então, é isso. Vou passar para as perguntas. A enquete continua aberta. Continua votando. Mais tarde no programa eu vou voltar a ela. Então, quem não votar agora, estiver enrolado para votar, vota daqui a pouco. Não tem nenhum problema. Vamos seguir adiante. Vou passar para as perguntas. Vou escolher a primeira pergunta que eu vou colocar. Deixa eu escolher algumas perguntas aqui. O pessoal está perguntando. Muito legal. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou colocar as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Júlia está perguntando: você percebeu que as crianças se ajudavam ou quando conseguiam implicavam uma com a outra? Olha, Júlia, te falar uma coisa. Havia tudo, né? Que as crianças, elas estão ali se divertindo, algumas implicam, algumas brincam, né? De modo geral, mas eu acho que essa interação entre elas é fundamental. Eu acho que a participação e algo que é tão multidimensional, né? É o corpo, é a contagem, é contar, é falar, é rir, é estar junto. Eu queria falar sobre algumas outras atividades
que eu fiz lá, que eu não trouxe para o programa, porque, só para vocês terem uma ideia, são quase 500 atividades que são desenvolvidas, que já foram desenvolvidas, quase 500 atividades. Eu estou trazendo 4 para o programa. 4 que eu mais ou menos mostro sempre, porque elas são muito reveladoras da essência do projeto. Mas sim, elas brincavam, se implicavam e se ajudavam também, se davam muito carinho. Isso é muito legal. Fernanda está perguntando uma pergunta interessante. Onde posso encontrar essas atividades? Fernanda de Ângeles, obrigado para você, seja bem-vinda, querida. Veja, essas atividades, eu venho já há um tempo querendo escrever um livro sobre o Drummate, já tenho um livro parcialmente escrito, essas atividades estão catalogadas. E aí, o que eu vou fazer é um livro para lançar isso como um caderno de atividades. Eu acho que vai ser mais fácil e tornar isso aberto. Eu pensei durante uma ocasião em fazer um livro, mas um livro formal, editora, comercial, mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho que devolver o que eu recebi de graça, entendeu? E aí eu vou só consolidar isso em um caderno que seja de uma maneira mais organizada, mapeando as atividades por tipo. Porque uma coisa, Fernanda, que o Drummate tem de característica central é que ele usa muito atividades anteriormente realizadas. Quer dizer, ele é meio que linear. As crianças precisam trabalhar e vão evoluindo e vão crescendo e vão avançando. Não é uma atividade ou um programa que todas as atividades elas chegam de repente em uma turma e você consegue fazer. Algumas não vão dar certo assim. Você tem que ter todo um desenvolvimento anterior. Então, para isso, a construção desse material ela tem que ser um pouco mais cuidadosa para criar esses percursos. Senão fica atividade. Essa aqui é uma atividade para ensinar isso. Isso é uma atividade para ensinar aquilo. E eu acho que não funciona muito assim, né? Maravilha. Obrigado. A Patrícia está colocando aqui, ó, o seu envolvimento emocional com a matemática e com música é simplesmente envolvente. Obrigado, Paty. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Joconda, que tema show. Obrigado. Joconda, primeira vez que eu estou te vendo aqui, seja bem-vindo ao programa Matemática Humanista ao Vivo. Esse é o episódio 6, muito legal. Poderia fazer ao vivo contando esses relatos, certamente, Fernanda. Fernanda que também está falando aqui. Mais alguma pergunta? Vou seguir adiante. A Marcele dos Santos falou legal, gostou, método para contagem, muito obrigado. Obrigado a todos, então. Vou então seguir, voltarei em breve para a enquete. Vou mostrar mais uma atividade. Essa atividade faz sucesso. Tem mais 2 atividades que eu tenho que mostrar para vocês, que é a do MMC, essa que eu vou mostrar agora. Deixa eu mostrar aqui, deu uma... Vamos lá, amigo, me ajuda. Sim, ok. Então vamos lá, agora foi. Então, vamos lá então. Então, uma outra atividade é a do conceito de mínimo múltiplo comum. Essa foi uma atividade, uma daquelas 3 que a Paula, querida amiga, ela me assistiu fazendo essa atividade pela primeira vez. Essa não foi uma atividade trabalhada nas turmas de alfabetização. Essa foi uma daquelas 3, aquelas 3 que iniciaram tudo, toda essa história de amor, tá? Então, vou falar sobre como funciona essa atividade. Então, a ideia é tentar construir o entendimento sobre o que seria o mínimo múltiplo comum, né? Isso foi trabalhado nas turmas de 5º ano, lá no Benjamin Constant, 501, 502 e 503. Então eu peguei um exemplo absolutamente trivial para vocês entenderem qual é a ideia da atividade. O ponto é trabalhar com as crianças que o MMC entre 2 e 3 é 6, tá certo? Então deixa eu mostrar para vocês como foi feito isso. Para vocês entenderem, imaginem que
eu peguei os números naturais, vou começando do zero, começo zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim. E vamos imaginar que eu tivesse um relógio. Tá. Em cima de cada número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, em cima desse relógio, tac, eu pedisse, em vez de contar os números 0, 1, 2, 3, 4, eu contasse só assim, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E no 1, a gente batesse palma, tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se eu fizesse isso, começando a primeira palma em cima do 0, a segunda palma em cima do 1, como tá alinhado aqui? Aqui? Cadê? Aqui? Eu me enrolo aqui. Então, repara que o 1, ele bate, o primeiro 1 bate no 0, o segundo 1 bate no 2, o terceiro 1 bate no 4, no 6, no 8, no 10 e assim por diante. Se eu estou batendo 1, 2, 1, 2, 1, 2 e eu começo o primeiro 1 no 0, claro que os números 1, eles vão sempre estar nos números pares. No 0, no 2, no 4, no 6, certo? Agora, se em vez de contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, eu contasse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o primeiro 1 fosse no 0, o segundo 1 seria no 3, né? O terceiro 1 no 6, o quarto 1 no 9. E a gente vê que, contando de 3 em 3, tipo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fazendo assim, as palmas, elas sempre batem nos múltiplos de 3. Quer dizer, se eu contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, o 1 bate nos pares. Se eu contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 1 bate nos múltiplos de 3. Aí vocês sabem o que eu fiz? Olha só a ideia, hein? É bacana, hein? Olha que legal. Há números que são simultaneamente múltiplos de 2 e de 3. O 0, o 6, o 12, certo? São os múltiplos comuns de 2 e 3. Então, olha como eu fiz com que esses números fossem alcançados pela turma. Vamos lá. Eu dividi a turma em 3 grupos. Eu peguei a turma do Benjamin Constant, dividi em 3 grupos. O grupo, um deles, eu chamei de grupo do 2. Um dos grupos, eu chamei de grupo do 2. O segundo grupo, eu chamei de grupo do 3. E o terceiro grupo, eu chamei de grupo juiz. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses grupos. Eu peguei uma clave e fiquei. O grupo do 2, eu pedi para eles baterem palma como eu fiz aqui. 1, 2, 1, 2, batendo palma no 1. Então, quando eu fazia o grupo do 2, fazia assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eles batiam palma no 1. O grupo do 3, eu pedia pro grupo do 2 parar, o grupo do 2 entendia o que tinha que fazer. Aí eu ia pro grupo do 3. O grupo do 3 eu pedia para eles fazerem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu pedia para eles baterem palma no 1. E aí, batendo palma no 1, é aquela história. Certo? Bom, calma, nós vamos chegar lá, calma. Então, aí tem o grupo juiz.
O grupo juiz. O que o grupo juiz faz? Vamos lá. Olha o que eu fiz. Eu peguei o grupo de 2. Ele começou a bater palma. Eu fiquei assim. O grupo de 2 começou. Pá, 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 tá? Aí, com o grupo de 2 batendo palma, eu fui pro grupo de 3 e pedi pro grupo de 3 bater palma de 3 em 3. Quer dizer, o grupo de 2 batia palma de 2 em 2. O grupo de 3 batia de 3 em 3. Então era... O grupo de 3 era... Pá, 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 pá. E na hora que os dois grupos começavam a tocar juntos... Gente, era um caos. Era um caos. Olha só isso aqui. Era um caos. Porque o grupo de 2 batia, entre aspas, nos pares. O grupo de 3 batia nos múltiplos de 3. Mas há os múltiplos comuns. Nos múltiplos comuns, todo mundo batia junto. Então, era assim. Plaque, plá, plaque, plá, 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 plá. Pum! Sabe? Plá, 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 pum! Clá, 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 pum! Havia um momento aonde todo mundo, os dois grupos de 2 e de 3, batiam palma no mesmo lugar. O grupo juiz, ele não batia palma em lugar algum. Ele contava quantas batidas eu dava entre 2, pum! E é o mínimo múltiplo comum. A distância entre 2, pum! Certo? Cara, e era incrível. Por quê? Olha só que loucura. Não, vocês estão pensando assim. Ele vai mostrar isso em vídeo? Vou mostrar agora pra vocês isso, tá? Calma aí, vocês vão ver. Mas sabe o que é mais incrível? É que quando eu via as crianças fazendo as palmas, eu sentia que elas ficavam assim, ó, concentradas assim e aflitas porque a palma do outro grupo atrapalhava. Aí depois eu achei legal, eu dei pequenos instrumentos de percussão. Uns batiam com panderola, pandeirinho, e outros com clave, para poder ter um som diferente. E aí, enfim, mas o que acontecia e que eu percebi é que as crianças, quando as palmas encontravam, elas faziam assim, ai, uma sensação de relaxamento. E é incrível você imaginar que a noção de múltiplo comum ela pode se consolidar por meio da sensação de conforto corporal, estético, de sentir aquele desencontro todo se resolvendo em um lugar. E isso trazer significado matemático. Isso traz significado matemático, a sensação de conforto, de, ai, juntou tudo de novo. Entende? Se um professor de álgebra chegasse para você e falasse assim, os múltiplos de 3 e de 2, eles ficam assim e se juntam nos múltiplos comuns, fazem assim e se juntam nos comuns, isso seria algo abstrato que você não ia entender. Esse cara é um maluco, ele tá falando que os múltiplos de 2 e de 3 fazem assim? Como assim? Gente, vocês vão ouvir isso. Agora, ouçam aí, ó. Pra vocês entenderem, esses quadradinhos meio cor de laranja, eles são os lugares onde eu batia o relógio. Seriam os números 0, 1, 2, 3, 4, tá? E eu vou dar o play no vídeo para vocês ouvirem, e aí vocês vão ver o grupo de 2, vocês vão ouvir aí, vão ouvir o outro som com o grupo de 3, e depois vocês vão ouvir os dois juntos. Essa maluquice foi feita em sala, nos divertimos loucamente. Paula Márcia Barbosa me viu fazer essa loucura e me deu essa oportunidade que mudou minha vida. Paula, te amo de novo, tá? Vamos lá, vejam só esse vídeo, ouçam aí.
Esse foi o relógio, só o relógio. Agora grupo de dois. Agora só o grupo de três. Agora os dois juntos. Que tal? Bacana? Então, isso foi incrível. Foi uma das atividades que mais fizeram sucesso lá e que faz até hoje. Porque é incrível como que o entendimento de mínimo múltiplo comum ele pode ser consolidado por uma sensação estética, rítmica e corporal, entendeu? Aí você fala assim: ah, mas MMC não é aquele negócio, aqueles problemas que são assim. Maria chegou na rodoviária e tinha a linha de ônibus A e a linha de ônibus B. A linha de ônibus A sai de 15 em 15 minutos. A linha de ônibus B sai de 20 em 20 minutos. Se eles saíram juntos às 14h10, em qual horário, próximo horário, eles vão sair juntos de novo? O que eu acabei de fazer foi uma versão sonora desse problema. Tá certo ou não? E a última atividade, está quase acabando o programa. Olha, eu espero que vocês estejam gostando, está quase acabando. Essa é a última atividade, chama Cordas Falantes. Essa foi uma atividade que eu fiz em 2012. Quero mandar um beijo especial para minha querida amiga professora Ana Calef, que me ajudou muitíssimo nessa atividade, porque a gente estava tendo uma semana de matemática na UF e ela tem um laboratório de geometria, que é maravilhoso, que vocês têm que conhecer, tá? Esse laboratório de geometria, eu pedi para ela: Ana, você me ajuda a montar um material que eu queria misturar um pouco tato com som. Eu quero misturar tato com som. Você me ajuda a montar um material? E ela me ajudou a montar essa atividade, que é uma das mais representativas do programa, né? E chama Cordas Falantes. Deixa eu explicar para vocês. Essa é uma das atividades mais representativas do Drumate, e eu vou falar por quê. Não é uma coisa... É matemática, mas não na forma como as pessoas esperam que seja, mas na forma que eu entendo o que é matemática. Essa foi uma forma extremamente rica. Então, seria a seguinte: eu queria perguntar como seria o acesso de um deficiente visual à imagem total de comprimento. Deixa eu explicar para vocês isso, o que eu quero dizer com essa pergunta. Imaginemos, eu tenho uma criança que é deficiente visual, e aí eu quero perguntar para ela: aquela mesa ali, ela é grande? Bom, ela não enxerga a mesa, então ela vai até a mesa, ela se aproxima da mesa, ela não tem uma imagem total da mesa que a permita, de longe, estabelecer um valor. Não, essa mesa é grande.
O que ela faz? Ela vai até a mesa e ela começa a deslizar o dedo, por exemplo, ao longo do comprimento da mesa, por exemplo, e ela vai tendo um acesso linear. Ela vai percebendo o tamanho da mesa enquanto desliza o dedo. Enquanto aquele dedo estiver em contato com a mesa, ela vai percebendo o tamanho, né? Mas ela só ao final, quando ela tirar o dedo da mesa, que a mesa acabar, que ela vai ter uma ideia do comprimento, né? Então, essa coisa do acesso... não há uma imagem total, é um acesso gradual. Essa imagem vai sendo construída gradualmente, ela não é percebida de uma vez só. Então, eu criei uma atividade que é chamada Cordas Falantes, que busca emprestar o som e a duração sonora para simular a imagem e o tamanho. Explicando, em vez de imagem e tamanho, eu estou pensando em som e duração. Algo que dura mais representando algo maior. Deixa eu mostrar para vocês como é som, tato e sensação. Deixa eu mostrar para vocês como foi feita. E aí a Ana Calef me ajudou. Eu levei a ideia de ter um triângulo retângulo clássico de lados 3, 4 e 5. Esse triângulo, ele tem, nesses pontinhos vermelhos aí e verde, são taxinhas. Eu peguei uma placa de isopor, coloquei sobre uma placa de isopor barbante. Os lados do triângulo são de barbante. Esses pontos vermelhos são taxinhas, né, tipo percevejo, igualmente espaçados, na mesma. Então você vê que o cateto menor tem 3 partes, então mede 3, o cateto maior mede 4 e a hipotenusa naturalmente mede 5. Aí qual foi a história? Isso vinha numa placa de isopor. E aí eu pegava um gravador, eu vou tocar o som que eu tocava lá para vocês ouvirem aí de casa. Eu tocava um som e eu pedia pro colega que era deficiente visual para ele chegar e deslizar o dedo sobre o triângulo. A ideia era deslizar o dedo assim, tal, sobre esse percurso no sentido horário. Então ele ia tipo no sentido horário assim, começando do pontinho verde. E a ideia era ele tentar conciliar a velocidade com a qual ele deslizava o dedo com o som. Deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir um som agora aí. Ouçam aí, ó. Esse é um som. O próximo e o outro. Então reparam que são. Deixa eu voltar aqui. Reparemos que são 3 sons. Então, a ideia era que cada som fosse o som de um lado. O lado maior. O cateto maior. E o cateto menor. E tem um toque, né? Então, esse toque, a ideia era que o jovem que estivesse fazendo atividade, ele conciliasse o toque, esse som, com o momento que ele passa em cima do percevejo. Quando ele está passando pelas taxinhas, junto com o toque. Eu vou mostrar para vocês aqui como é. E aí eu dava play, ele ficava ouvindo aquele som e ele tentava conciliar o movimento dos dedos com o som, juntando os toques com os percevejos e o som de cada lado. Ele levava às vezes uns 2 minutos para conseguir achar. Às vezes ia rápido demais, invadia o outro lado, às vezes ia devagar, tal. E
O que, depois de um tempo... Ah, achei. Ele achava o tempo do negócio. Que eu vou mostrar para vocês agora como é. Então, de novo, para vocês ouvirem o som. Um lado. O outro lado. Cateto menor. Hipotenusa. Cateto maior. Cateto menor. Bom. Então agora eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que os estudantes deveriam fazer. Vai aparecer uma estrelinha andando. Essa estrelinha é o nosso estudante, né? A nossa estrela, sempre. Sempre a nossa estrela, né? Caminhando sobre o triângulo com o dedo. É o dedo do nosso estudante. Vejam só. Bom, então qual era a ideia? Eu deixava, depois que ele pegava o ritmo, eu deixava ele deslizando os dedos até chegar um momento em que ele percebesse o seguinte: olha, pô, eu tenho um lado grande, um lado médio e um lado pequeno. Ele sentia o tamanho com o dedo, mas de tanto ficar rodando e ouvindo aquele som, ele sentia que um som durava mais do que o outro. É como se eu estivesse emprestando a duração sonora para gerar uma imagem de comprimento. E é isso. É só isso. Não há conceito. Há uma migração do estímulo e da percepção da imagem. Em vez da imagem, a imagem que se constrói pelo som, né? É isso. É só isso. Queridos, observações gerais para concluir a nossa fala, o que eu percebi depois disso tudo. Eu percebi que cognição, os aspectos mentais, né? O que nós pensamos, as contagens, o raciocínio, as nossas articulações mentais, a nossa movimentação corporal, a nossa motricidade, né? E o nosso estado emocional, a afetividade, elas estão intimamente relacionadas e são indissociáveis. Não há como você isolar uma da outra. Não há como isolar uma da outra. E o que é mais incrível é que eu era tão ignorante, ainda sou, né? Mas tão ignorante que eu fui ver, nossa, onde que as pessoas... Será que tem alguém estudando isso? Porque eu não tinha ideia de que essas três coisas pudessem estar tão articuladas. E eu entrei e fui pesquisar, né? E eu descobri que Vallon, Henri Vallon, um médico, psicólogo francês, primeira metade do século XX, ele tem um tratado sobre a questão da afetividade, da motricidade e da cognição. A tese de doutorado dele é de 1925, L'Enfant Turbulent, a Criança Turbulenta. É um livro quase que de medicina, um livro complexo, que eu li inteiro em francês, né? Em francês. Hoje ele já tem em língua portuguesa, mas na época eu fiquei tão sedento para entender o que estava acontecendo que eu li o livro inteiro. Foi a coisa mais difícil que eu já li na minha vida, tá certo? Mas aí, de repente, lendo a obra de Vallon, eu cheguei nas origens do caráter da criança. Esse livrinho amarelo que está bem aqui do meu lado, aqui, ó. Não, aqui. Não consigo apontar, aqui. Esse primeiro amarelinho aí, As Origens do Caráter da Criança. Esse livro, ele foi uma
Sabe o judô? O judô tem um golpe, é o ippon, que quando você dá o ippon, você ganha a partida. Cara, esse livro me deu um ippon. Ele me pegou, me jogou lá pra cima e pipom, ganhou, ganhou. Porque o que esse livro fala, eu fico arrepiado. O que esse livro fala é o que eu vi em 2 anos de trabalho no Benjamin Constant. Esse livro, Vallon traz a teoria das emoções. E eu fiquei em choque, porque quando eu li esse livro, eu li o que eu vivi. Eu li e eu chorava porque era um testemunho do que eu tinha visto, empiricamente verificado. Aí eu falei, gente, quem estuda Vallon aqui? Eu não sei quem estuda Vallon, eu não sabia nada de quem trabalhava com Vallon, nada disso. Olha, eu simplesmente pesquisei e descobri a querida professora Nirma Azevedo, da UFRJ, Faculdade de Educação da UFRJ. Eu fui lá, marquei um papo com ela, mostrei esse trabalho todo. E ela ficou, me levou, pegou minha mão, me levou lá na Faculdade de Psicologia da UFRJ para conversar com o saudoso professor já falecido Franco Lopreste Seminério. O professor Franco Seminério me recebeu, falou: rapaz, eu quero te orientar nisso, Nirma também. Foi uma coisa espetacular. O que aconteceu foi que poucos anos depois, quando eu fui lá estudar com a Nirma, estudei Vallon, a Bessa, em 2001 com ela, o professor Franco faleceu. Foi uma loucura. Enfim, coisas da vida, né? Mas eu cheguei em Vallon, cheguei em Henri Bergson também, um filósofo francês importante no trabalho. E esse trabalho virou um artigo que foi publicado pela revista do Instituto Benjamin Constant, que é o Nossos Encontros. Quem tiver com o celular agora me assistindo, basta pegar o celular agora, escaneia esse código QR que está aí na tela. Se você escanear, você vai já chegar direto no artigo. Eu vou botar o link, quem estiver vendo no celular e não conseguir escanear, não tem problema. Pode depois escanear vendo no replay, que vai estar disponível no YouTube. Ou pode também voltar no link, vou botar no link no Facebook, no grupo no Facebook e também no YouTube, o artigo que foi publicado pelo Instituto Benjamin Constant, né? Onde eu conto essa experiência, como ela se deu, né? Eu fico muito emocionado, já me alonguei demais. Nossa pesquisa, vamos ver como ela está, da enquete. Vallon, agora vocês vão entender por que eu perguntei do Vallon. 11 pessoas votaram. Piaget, ele é o teórico, digamos assim, do desenvolvimento. Teve um trabalho fortíssimo com a criança, a epistemologia. É fantástico, né? A questão do número com a criança. O trabalho de Jean Piaget. Tanto o trabalho de Vygotsky também, né? Mas assim, o trabalho de Vallon, como a gente vê aí, eu já assim suspeitava que isso fosse acontecer, porque o trabalho de Vallon, ele é um pouco menos popular do que esses outros dois grandes trabalhos também do Lev Vygotsky e do Jean Piaget, né? Tem um livrinho muito interessante que eu recomendo vocês a lerem, os interessados, chamado Piaget, Vygotsky e Vallon. Ele é um livrinho branco, fininho, assim, e ele fala um pouquinho das teorias de cada um, e é depois um bate-papo. É do Yves Latelli, que fala do Piaget, Marta Cole, que fala do Vygotsky, e a Heloísa Dantas, querida Heloísa Dantas, que fala do Vallon. Então, vale a pena esse livrinho para pessoal que quiser conhecer um pouco mais, que às vezes conhece muito Piaget, muito Vygotsky e quer saber como que o Vallon chega nessa história toda. Vale a leitura, excelente livro.
Um livrinho fininho e denso, profundo, estarrecedor. Muito bom. Queridos, perguntas. Quero fazer as perguntas finais. Quero que vocês respondam para mim. Aí, queria saber de vocês o seguinte, como não pode ser, deixa eu só trocar aqui de pergunta. Eu quero saber de vocês rapidamente. O pessoal que está ainda me assistindo, queria saber 3 qualidades do programa de hoje. Se vocês puderem compartilhar e votar aí pro nosso enquete, sempre famosa enquete. Queria que vocês votassem, por favor, dissessem o que vocês acharam do programa de hoje, o que vocês acharam do Drumate, se foi legal, se valeu a pena, se esse relato de experiência de alguma maneira inspirou vocês. Eu quero que esse relato inspire vocês. Inspire vocês a assumirem riscos em nome do amor pela educação, fé pelo amor na educação, alcançar o outro. Demonstração de amor pela educação é querer alcançar o outro. E só assim se fazer e ser feito. Só assim. Então, maravilha, Wagner está colocando aqui. Wagner Dias, grande professor. Matias, coloque por gentileza o nome do livro que fala dos 3 teóricos. Wagner, deixa comigo, vai estar lá nos links, tá? Vou colocar. A Rose Prates, Matemática Humanista Show, obrigado, Rose, um beijo. Marcele Santos, Matias, amei o programa, você é demais. Marcele, beijão, obrigado por você participar. Daniele Bruno, você tem o poder de emocionar as pessoas, obrigado. Muito obrigado. Anjo aí, fico chocado de como o Matias conseguiu pensar nisso, obrigado. Obrigado, Anjo. Sônia, só isso, é muita coisa. Obrigado pela presença, Sônia. Ricardo Almeida, ideias geniais. Marcele, maravilhada. Anjo. Puxa, nossa, João Rodrigo, sem dúvida, vou fazer pelo menos umas dessas atividades no 6º ano. Manda abraço e depois me conta, Rodrigo. Olha só, digo mais, se vocês quiserem compartilhar, tirar foto da experiência de vocês, quiserem mandar para Matemática Humanista, eu coloco no Facebook a experiência de vocês, se vocês quiserem compartilhar, marca aí, a gente compartilha a experiência, tá? Isso daí acho que é o grande barato da Matemática Humanista, é isso, tá? Isso, é vocês compartilharem experiência, ouvirem, se inspirarem e mudarem, melhorarem, fazerem melhor, fazerem maior, é isso daí. Olha, que bacana, empatia, arrebatador, inspirador, emocionante, criativo, obrigado, pô, só coisa boa, obrigado para vocês que estão me assistindo. Amor, certamente amor, obrigado, obrigado. Muito bom, Bia, muito bom, emocionante, obrigado, Bia. Wagner, gostaria de deixar registrado aqui, bem como aconteceu com o senhor após minha entrada no IBC, minha vida profissional também foi transformada. Wagner, rapaz, bem-vindo ao clube. Eu falo a você o seguinte, eu falo de coração. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Mas se eu pudesse, eu largaria tudo, para trabalhar no Benjamin Constant. Se eu tivesse a oportunidade, ter uma vaga, se fosse possível, uma vaga, rapaz, eu ia embora da UF ontem de manhã e ia trabalhar com crianças, porque é o que eu amo. É isso. Eu queria estar no Benjamin Constant, enfim. Às vezes eu falo brincando assim, pô, eu queria trabalhar numa creche escola e as pessoas me acham maluco. Mas é verdade. Eu amo. Joconda, parabéns pela sua fala inspiradora. Boa semana, obrigado. Diana Gladley, legal, amiga querida. Muito obrigado, Diana. Beijo para você, obrigado pela presença. E aí, pessoal, eu vou fechar o programa de hoje deixando um beijo para vocês, uma mensagem de amor. Queria pedir mais um minutinho só, antes que vocês saiam embora, que vocês já sigam para casa. Agradecer ao Wellington também, parabéns pelo grande trabalho prestado à sociedade. Wellington,
Obrigado, primeira vez que eu tô te vendo aqui, seja sempre bem-vindo, Joconda também, Dayana também, Wagner também, a Rose, pessoal que tá vindo pela primeira vez, a Rose já veio a vez passada, verdade, mas sejam bem-vindos, pessoal, a Sônia Maria também, pessoal que tá vindo agora, sejam sempre muito, muito bem-vindos, assim, para mim é um prazer imenso tê-los aqui, e aí eu queria deixar essa mensagem para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo, boa noite. O programa da semana que vem vai ser bacana, vai ser bem interessante. Vai ser sobre o uso da calculadora. É inesperado, vocês vão ficar assim, espantados com o que dá pra gente fazer com a calculadora. Uso de tecnologia humanista. Tá joia? Queridos, um beijo, boa noite para vocês, obrigado pela presença e espero que vocês gostem dessa mensagem de despedida. Beijo, tudo de bom. Quando você faz matemática por você e o outro, a matemática também te faz e alcança o outro. É fazer e ser feito ao mesmo tempo. É ser a causa e o efeito do amor em vida.